Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 19 de janeiro de 2026, começando a semana, segunda-feira, são aproximadamente 11h30 da noite. Hoje a gente vai começar diretamente no gráfico do Bitcoin. Foi feriado nos Estados Unidos, tivemos aí o dia de Martin Luther King. Nós não tivemos as três principais bolsas operando. Retorno previsto para amanhã, dia 20, terça-feira. E o mercado cripto funcionando normalmente, óbvio que com menos volume, porém tivemos aí algumas movimentações interessantes, principalmente começando no domingo, a partir das 8 horas da noite, tivemos os mercados futuros operando no domingo e vocês podem perceber aí, pessoal, a movimentação verticalizada que tivemos, né? Logo após aí a abertura às 8 da noite, tivemos um volume bastante intenso, vendedor adentrando, fazendo com que o Bitcoin buscasse níveis inferiores de preço, tá, pessoal? Então, neste momento, para nós, aqui o preço a mercado US$ 92.549. Vamos ver o que rolou após a última análise na quinta-feira passada. Quais são as perspectivas aí de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise amanhã na terça-feira. Então, pessoal, basicamente nós estávamos aqui na proximidade dos 95 e alguns quebrados. Nós tínhamos analisado a estrutura naquela ocasião. Nós sabíamos, né, pessoal, que essa região era um potencial alvo, né, na busca pelos vendedores, mas sabíamos em contrapartida que tínhamos um grande conflito de interesses, né? Em virtude do que foi no passado, nós tivemos, né, uma recusa de preço em duplicidade ou formação de topo duplo, né, pessoal? Então veio posteriormente aí, meados do dia 13 de janeiro desse mês, o rompimento, né, com confirmação, preço fechando acima. Posteriormente, a gente chegou a buscar ali proximidade dos 98, que naquela ocasião também era o nível da média de 20 períodos no semanal. Então a gente sabia que seria muito difícil, né, o preço varar direto essa região. A gente percebeu que houve a reação por parte dos compradores já na sexta-feira. Então foi mencionado uma certa cautela ao que tange, né, pessoal, a confirmação de rompimento, justamente porque nós utilizamos aí pelo menos dois candlesticks fechando abaixo, né? No caso aqui, a confirmação por parte dos vendedores seriam dois candlesticks no tempo gráfico de 4 horas fechando abaixo deste nível, ambos com volume vendedor e pelo menos um com característica de força. Então, para que houve, né, de fato, uma tentativa de rompimento, mas a recusa de preço foi eminente. Aí a partir, né, já pela manhã, tivemos os compradores, né, empurrando o preço novamente acima dessa região, o que acabou confirmando nossa tese de que, de fato, né, o preço teria um respeito mútuo aqui neste nível, pelo menos nessa região. Não fazia o menor sentido, né, a perca dessa região, pelo menos neste primeiro momento, neste primeiro encontro. E aí tivemos, né, a busca ali pela região dos 95.600 e ficou por ali mesmo, inclusive ao longo, né, do final de semana até às 8 da noite, que foi a abertura do mercado futuro lá nos Estados Unidos. Então, pessoal, o que a gente percebe aqui de relevante, né? A gente vê que mesmo com os compradores reagindo no ponto na qual sabíamos, né, do grande potencial, e a gente torcia, né, pela uma quebra de estrutura vigente, né, com fundos e topos descendentes, né, algo que fosse mais verticalizado.
a gente percebe que os topos, né, permaneceram de forma descendente, né? A gente vê que a estrutura ela permaneceu. Então isso aqui, né, basicamente foi aí um divisor de águas, né? Foi uma casinha, uma arapuca feita aí, né, pelos vendedores e aí quando abriu, né, o canhão, os vendedores, né, os institucionais não quiseram nem saber, porque tivemos aí sexta-feira, a partir das 6 até o domingo às 8 da noite, para conseguir uma alteração de estrutura e acabou não vindo, né? Houve aí a permanência dessa estrutura, abriu o mercado, os vendedores, né, saíram fora e a gente sabia que perdendo essa região, nós iríamos buscar, né, com facilidade ali a proximidade dos 92.300 naquela ocasião. Era a região onde estávamos aí com a média de 20 períodos no diário, né? Onde estávamos próximos aqui dessa região, né? A média houve aí uma autocorreção por ser uma média flutuante, mas a gente percebe que a amplitude foi bastante drástica, né? Inclusive buscando aí, né, pessoal, um pouco mais abaixo dos 92 e aí sim, posteriormente veio a retração e o preço ficou batendo cabeça aí por horas, né, próximo aqui da região que a gente especulou. Tivemos aí, né, a retração muito rápida, né, e o preço ficou trabalhando aqui mais ou menos dentro da região esperada, não mudando muito, né, pessoal? Dentro daquilo que nós trouxemos, né, de cenário. A gente, óbvio, fica torcendo aí, né, por formações que validem, né, o ímpeto dos compradores, mas acredito que já na sexta-feira, né, pessoal, no sábado nós não tivemos aí esse ímpeto, né, a estrutura ficou basicamente descendente, os topos, né, cada vez mais baixos. Isso aqui é um convite, né, um prato cheio aí para os vendedores e acabou, né, concretizando esse rompimento e não buscar aqui a região na qual nós tínhamos o conhecimento, né, e a possibilidade aí dos compradores novamente, né, segurarem o preço, tentarem uma nova reação. Então, pessoal, o que que a gente percebe daqui em diante e qual que é o cenário daqui para frente? Acho que o primeiro ponto, fazer algumas leves é, atualizações ao que tange as referências, né? Acho que a primeira de colocar aqui de fato onde houve a recusa de preço, né? A retração próxima aqui dos 94.250, a gente vai utilizar neste momento como uma nova resistência e acho que aqui, pessoal, dentro das evidências que a gente colheu nas análises passadas, né, a gente basicamente analisou que a partir dos 98 tínhamos bastante acumulação de lotes no livro de ofertas. 98 mil é a região, né, próxima da média de 20 períodos no semanal. Nós estamos próximos da virada de centena, né, pessoal? A gente trabalhando com um preço aí entre 0 e 100 mil dólares. A partir do momento que o preço fica acima dos 100 mil, a gente troca de fase a um outro cenário. Então, virada de centena, bastante conflito de interesses também. E nós já tínhamos, né, como referência, como marcação, a própria região dos 99 marcada aqui para nós, fazendo alusão ao passado, né, as múltiplas retrações que houveram pelos compradores para posteriormente a confirmação de rompimento. Então torna-se, né, automaticamente uma resistência. Talvez faça sentido, né, a gente colocar aqui uma nova resistência próxima dos 98 e utilizar dentro desse range entre os 98 e 99 aproximadamente uma resistência mais imponente, tá, pessoal? A gente vai trabalhar com todos esses ranges aqui, né, esses níveis, uma única resistência imponente aqui para nós, tá?
houve a recusa de preço, aí na média de 20 períodos no semanal, vai ficar aqui um paredão para nós, um big desafio, quem sabe futuramente a gente consiga buscar novamente aí essa região, tá? Neste primeiro momento, a gente vai deixar dessa forma aqui para os estudos. Então, pessoal, acho que é isso, as atualizações foram feitas, né? A gente colocou aqui uma nova resistência, atualizando onde foi exatamente a retração. Aqui um paredão, né? Enfim, temos evidências pesadíssimas aqui que favorecem os vendedores, como eu mencionei para vocês. E o que que a gente olha em diante aqui, pessoal? A gente vê que no diário, bem pesado ainda aqui o cenário, já são 5 dias aí com os vendedores basicamente atuando. A gente vê a ausência dos compradores aí, né, por enquanto, é, tentando, né, de algum modo manter o preço acima aqui da média de 20 períodos no diário. E acende um alerta aqui para nós, tá, pessoal? A gente teve sim uma retração aqui na proximidade aí dos 92. Só que quando a gente analisa, né, volume comprador bastante simbólico, teoricamente, né? Os que compraram aqui após a retração. Então a gente vê uma certa timidez aí por parte dos compradores. E aí a gente crava aqui, pessoal, região próxima aí dos 91.850, né? Evidentemente, a gente percebe já uma primeira retração aqui próxima dos 92, né? Próxima aqui dessa região, teoricamente é a mais importante, né? Diante da proximidade do preço a mercado. Mas, pessoal, sendo bem sincero, não havendo, né, evidências positivas aqui, porque não adianta, né, a gente ter simplesmente uma retração pullback novamente aqui na proximidade dessa região, se não houver, por exemplo, né, a formação, né, em um tempo gráfico maior, como 4 horas, por exemplo, formação de um candlestick, né, com padrão de força, um martelo, ou até mesmo um maruboso, ou reduzindo o tempo gráfico, né, para 1 hora, 30 minutos, como 3 soldados brancos, que são sequências de candlestick que configuram força. Enfim, se nós não tivermos, né, mesmo considerando a possibilidade de uma retração novamente, aqui na proximidade dos 91,50, nós não tivermos, né, essas evidências, essas condicionantes, né, perdendo essa região, talvez faça mais sentido a gente buscar a região próxima dos 91, pessoal. Por que que a região dos 91 talvez seja um ponto mais importante, né? Inclusive desconsiderando aqui o nosso suporte diagonal. Pessoal, região de abertura e fechamento dessas 2 semanas, tá? Então vocês podem perceber que é um ponto importante, região dos 91. Talvez aqui faça até mais sentido, né, uma reação mais incisiva por parte dos compradores. Talvez seja um ponto mais importante. Além do mais, pessoal, iria caracterizar uma sequência lógica de fundos ascendentes. Então eu tenho esse primeiro fundo aqui mais baixo, posteriormente mais alto, posteriormente nos 91 mais alto. Então, seria uma sequência lógica casando com a abertura e fechamento dessas 2 semanas, tá? Então, para mim, talvez, né, perdendo ali, como eu mencionei, proximidade dos 91.850, que foi o início da retração após a queda verticalizada, né, no domingo à noite, faz mais sentido a gente, né, analisar com carinho aqui a região dos 91, tá, pessoal? Principalmente por essas informações que estão colocadas aqui no gráfico para nós. Ponto que me chama a atenção, e graças a Deus, né, o primeiro aí de forma positiva, a questão do que foi apresentado, né, pessoal, de volume comprador na semana, acabou superando por pouca coisa o volume de venda da semana passada.
Então isso é um ponto muito positivo quando a gente analisa, inclusive, as últimas semanas, né, pessoal? Considerando aí a partir do dia 24 de novembro, a gente vê que os compradores eles estão mais atuantes. Então, isso é algo que é válido, né, compartilhar com vocês e, inclusive, comemorar também, tá? Então, muita cautela, né, nesse sentido. Nós sim tivemos uma queda mais acentuada, mas o cenário macro ainda se mantém positivo. É óbvio que a gente vai tentar, né, ou pelo menos torcer, né, que os compradores, né, eles voltem a atuar de uma forma mais imponente. Beleza, pessoal? Então acho que no gráfico é isso, né? Acho que o primeiro ponto aí a ser analisado, região próxima dos 91.850. Não havendo, como eu mencionei, essas, né, condicionantes, pessoal, essas evidências, para mim, né, faz mais sentido e, teoricamente, né, tem mais força, né, e possibilidade de uma reação mais incisiva é a proximidade dos 91. Obviamente, temos aqui indicativos importantes, né, como eu falei para vocês, a abertura e fechamento dessas 2 semanas e a formação de uma sequência lógica de fundos ascendentes, o que formaria aqui, né, pessoal, a famosa escadinha, e aí talvez os compradores, né, iriam atuar de uma forma mais enérgica. Beleza? Então acho que é isso. Vamos ver se teremos aí a manutenção do preço acima dos 91.850 até o momento aqui, pessoal. Ainda não temos nada positivo, né? Temos mais 1h12 até o fechamento desse candlestick atual. A gente percebe um candle de indefinição, né? Repara-se pelas sombras, né, de ambos os sentidos, né? Seja pelos compradores, seja pelos vendedores, em definição, porque eles estão simplesmente dando porrada um no outro aqui de forma muito igualitária, tá? É óbvio que fechando aí, quem sabe, né, um martelo, né, pessoal, ou até mesmo buscando aí, né, o preço acima dos 93, né, pode ser que a gente tenha novamente um respiro, né, ou até mesmo buscar aqui a proximidade da nossa resistência, ou até mesmo, né, a média de 20 períodos aqui no tempo gráfico de 4 horas. Então, ambos estão próximos, né, dos 94 mil, mediana aí seria em torno dos 94.100 entre esses dois pontos, mas vamos ver aí o que vem de formação até a 1 da manhã. Um embate grande, mas novamente reforçando, se não houver, né, pessoal, essas evidências, essas condicionantes, região dos 91 para mim é um ponto mais importante nesse primeiro momento. E aí, posteriormente, né, a gente vai analisar com carinho e tentar enxergar as novas possibilidades, né, e futuramente, né, quem sabe, utilizar aqui as nossas referências que estão um pouco mais abaixo, mas talvez nesse primeiro momento não faça tanto sentido a gente dar tanta ênfase. Fechado, pessoal? Então no gráfico é isso, esses são os pontos, as possibilidades. Acho que vocês precisam acompanhar juntamente. Vamos ver no livro aqui se reforça a nossa tese. Então, pessoal, aqui pelo lado dos compradores, ó, região dos 91, a gente tem acumulação de lotes, tá? São quase 7,6 milhões de dólares posicionados. Então, acaba reforçando um pouco aí o que a gente trouxe para vocês, mais abaixo, somente na região dos 90, talvez virada de dezena, é bastante comum. E aí, região dos 88, 87, a gente tem um pouco mais, quase 10 milhões de dólares. Mas vamos por partes, né? Vamos tentar trabalhar com os níveis que estão mais próximos ao preço a mercado. E pelo lado dos vendedores, livro bem pulverizado aqui, tá, pessoal? Bem diluído. Maior acumulação, pessoal, região dos 98, região do início da nossa barreira, nossa nova formação. A gente tem quase 10 milhões de dólares posicionados, e aí quando a gente analisa até a região dos 99, temos uma queda de acúmulo de lotes, mas a gente percebe que já acima aqui dos 100 mil, né, ou melhor dizendo, a partir dos 100 mil, né, pessoal, até os 102 mil, a gente tem
aí um pouco mais de 45 milhões de dólares posicionados. Então, como eu falei, virada de centena é muito dinheiro, o conflito é grande, mas vamos por partes também. Talvez não faça tanto sentido darmos tanta ênfase a estes níveis neste primeiro momento. Fechado, pessoal. Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Vamos ver se a gente vai ter alguma coisa aqui. Não havendo, vamos ver com carinho região dos 91. Ali eu acredito que a gente possa ter uma reação um pouco mais incisiva e torcer, né, para que venham boas evidências aí pelo lado dos compradores e a gente consiga, quem sabe, uma reação novamente aqui do Bitcoin, em virtude dos últimos dias, como eu mencionei, basicamente os vendedores com uma atuação mais protagonista. Fechado, pessoal? Então é isso, vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente semana, um grande abraço e até amanhã.